Roda, roda e avisa. O Auto Esporte está começando. E uma roda com estilo é essencial para quem quer um carro personalizado. Não é mesmo, Tasso Marques? Chega aí. Tasso, a roda é a primeira coisa que uma pessoa muda no carro? Sem dúvida, Milena. As rodas são uma porta de entrada para o mundo da customização. Mas, obviamente, não para por aí, né? O Tasso já passou pela Fórmula 1, pela Stock Car e hoje ele é um customizador de mão cheia. Vai ficar com a gente aqui no estúdio do Auto Esporte nesse domingo de Páscoa. Carros inspirados nas aeronaves. Veja como fazer uma boa compra agora que o IPI foi mantido. Cinquentinhas, um segmento cheio de novidades e de polêmica. Como arrancar adesivos do carro. A nova temporada da Mitsubishi Cup já levanta a poeira. O sorriso indica o gosto pela velocidade. O prazer de vestir o capacete e acelerar na terra tem levado cada vez mais jovens ao principal campeonato de rally cross-country do país. Estrear numa pista dessa, na Cup, quando o carro para, que a gente vê Mitsubishi Cup, é um sonho. E depois que se pega o gosto, fica difícil parar. Rafael Cassol tem 22 anos e 3 de Mitsubishi Cup. Foi campeão no ano passado e agora tem que ralar para andar na frente em uma outra categoria. A TR4, eu podia fazer a curva bem justinha, como se eu estivesse num kart, não precisava jogar a traseira do carro. A Triton não. Se você não faz jogando a traseira do carro, ele sai de frente. E para aprender, nada como uma prova cheia de alternativas. A chuva preparou o terreno em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Você tem lama, você tem seco, você tem reta longa, tem salto, curva fechada. O piloto tem que acelerar. E o navegador anotar tudo para melhorar o desempenho nas 3 provas do dia. O que a gente tenta no momento da navegação é dizer para o piloto o que ele precisa ouvir no momento de fazer aquela curva. Preciso lembrar exatamente como é aquela curva. Se ela é uma curva mais aberta, mais fechada, se tem uma lomba na entrada ou na saída, se ele pode entrar acelerando. E você tem que dizer isso no momento exato. São 6 categorias, 3 delas com as versões de corrida da Pajero TR4. Estamos na TR4R Master, aqui não tem começar tranquilo, aqui é onde estão os melhores e quem começar tranquilo acaba tranquilo lá atrás, não tem essa. As outras 3 categorias são versões para o rally da L200 Triton. A temporada traz de volta uma dupla feminina. A gente também é muito competente no que faz em todas as profissões, então por que não também estar no automobilismo? E esse método de chegar com capacete macacão e sentar, não ter de se preocupar com nada, ter toda essa equipe aqui preparando o carro, chega aqui o carro está pronto, é show. Na Triton RS, o bicho pega. Esse pneu é um pneu específico para o rally, ele tem um certo reforço lateral que permite você também agredir um pouco mais as curvas e não ter problema de estalonamento. E o Marcos ainda tem que enfrentar o irmão. A dupla Christian e Beco luta pelo Tetra. A gente tem uma sincronia muito boa, muito grande, mas sabe que a gente ainda precisa evoluir para buscar realmente esse título. 2013 começou bem, hein? O pódio da primeira etapa levou lá pra cima veteranos e novatos. Sinal de que as próximas 6 etapas vão ser bem quentes. Tasso, você já participou de algum rally de velocidade? Olha, infelizmente não, mas eu gostaria muito de participar. Até tive um convite, na época que eu estava na Fórmula 1, um convite para fazer uma etapa do Mundial, para ter uma experiência nova, mas a equipe que eu corria na época, a Minardi, não me liberou para correr por causa de risco de acidente, essas coisas. Como é que começou essa história de customizar carros? Realmente a parte de customização mais séria, eu comecei quando eu estava correndo fora ainda, um pouco antes de entrar na Fórmula 1. Eu gostava muito de carros antigos, então eu comprei um carro e eu ficava desenhando enquanto morava lá e mandando para o pessoal aqui das oficinas para irem mexendo no meu carro. Então foi um período bem complicado, porque eu fiquei uns 5 anos para acabar o primeiro carro. E hoje ele se diverte trabalhando.
Mostra aí, Tarso. Esse aqui que tem uma customização mais extrema, é um Bel Air 1959. As rodas são rodas especiais também. Outra coisa bastante interessante da parte da frente são os paralamas e capô, é toda uma peça só, então ele levanta todo automático. Os vidros são retos, os vidros dianteiros, dividido no meio, inspirado nos aviões antigos. Mudou o tamanho das portas e o sistema de abertura, elas abrem ao contrário de uma porta normal, né? Bom, esse carro já tem uma customização bem mais leve. Nós alisamos bastante a lateral do carro, eliminamos alguns frisos, mas mantivemos o aviãozinho, um símbolo que é uma característica do Impala nessa época. As rodas são rodas de 20 polegadas, rodas modernas. O teto, todo o restante da carroceria ainda tem o formato original. Essa aqui, pelo formato dele, já dá pra gente perceber, isso aqui é conhecido como rabo de baleia, pelo formato da cauda da baleia. E já nesse outro modelo aqui, é o rabo de asa de gaivota, também pela forma, pelo desenho das linhas do carro. Mas, no final, ambos, como todos os outros carros dessa época, são conhecidos como rabo de peixe. E a gente vai falar sobre esses clássicos daqui a pouco. Aqui tem espaço para tudo. O problema é quando você quer tirar os adesivos e eles não saem. Nada de esquentar a cabeça. O que você precisa deixar bem quente é a lataria do carro. Então, banho de sol nele. Agora que tá bem quente, você vai dar um reforço com uma ferramenta muito conhecida por nós, mulheres versáteis e vaidosas. Você liga o secador e aplica em cima do adesivo. Se o plástico esquenta, a cola esquenta junto e dá aquela amolecida. Você puxa uma pontinha e olha aí, começa a soltar. Pode ser que fique aquela meleca da cola, mas é só passar um pano com querosene, bem diluído em água ou algum removedor doméstico para não manchar a pintura. Viu como eu sou descolada? E agora, para não esquecer nunca mais onde você aprendeu essa valiosa lição, a gente coloca esse lindo adesivo. O Auto Esporte volta já já com as novas cinquentinhas. Pequenas e divertidas. Motos sob medida. E quando o IPI mais baixo, ajuda na compra do carro novo. Para quem está de olho num carro zero e se empolgou com a manutenção do IPI em 2% até o final do ano, um alerta. Este professor diz que o importante continua sendo quanto o comprador tem na mão. Pelo menos 50%. E se você puder comprar à vista, melhor ainda. Mas se o consumidor pretende financiar a maior parte do valor do automóvel, é outra história. Vamos pegar um carro popular, faixa aí entre 28 e 30 mil reais. Essa economia de IPI, dependendo lá do preço, vai dar entre 400 e 500 reais. Se ele for financiar 80% do valor do bem, só de juros em média, ele vai pagar 350. Então, no primeiro mês que ele já pagou a sua prestação, os juros pagos equivalem quase ao benefício que ele teve do desconto do IPI. Lembrando, quanto maior a litragem do motor, maior o IPI. Essa seria a segunda etapa do aumento gradual do imposto sobre carros novos. Em maio do ano passado, o imposto caiu de 7% para 0% no caso dos carros até 1.0. Em janeiro, subiu para 2%. A partir de amanhã, iria para 3,5%. E em julho, deveria voltar aos 7%. Mas os planos mudaram. Agora, quando houver o reajuste em janeiro, o consumidor precisa ficar atento, porque quando aumenta o IPI, há um efeito cascata sobre outros impostos. Esse, vamos dizer, 1,5%, que é o aumento da alíquota que vai acontecer do veículo 1.0, ele vai chegar a um aumento de aproximadamente 2% pelo efeito cascata que existe na incidência de um imposto sobre outro.
PIS, COFINS, IPI e ICMS. Um acumula sobre o outro, majorando o valor final do aumento do preço do carro. A manutenção da alíquota tira a pressão de quem estava na fila de espera por carro zero. Isso porque os novos em estoque, faturados com alíquota menor, seriam vendidos com preço mais baixo. Mas, na fila de espera, corria-se o risco de pagar mais caro, já que o imposto é calculado no momento da emissão da nota fiscal. A Vivian, por exemplo, estava na fila há 70 dias, mas, diante da ameaça de aumento do IPI, optou por um modelo pronta entrega, com menos acessórios, mas com um motor mais potente. E como tinha um bom dinheiro na mão... Me avisaram que seria melhor eu ficar com um modelo que, apesar de não ter alguns opcionais que eu gostaria, mas ter um motor um pouco melhor, seria interessante eu ficar com esse modelo para aproveitar a redução do IPI. Aí deu uma boa entrada, então acabei conseguindo um bom negócio. Os meus olhos brilharam quando eu te vi. E se for comprar carro zero, veja se ele tem etiqueta do Inmetro. Design, motor, espaço. Quando for listar prós e contras de modelos, leve em conta também a eficiência energética. A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia traz duas informações importantes que deverão ser determinantes na compra de um carro: o quanto o veículo roda e o quanto ele polui por litro de combustível. A participação no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular é voluntária. O pioneiro a trazer a etiquetinha no vidro foi o Picanto, em 2008. Em 2009, eram apenas 5 montadoras. Hoje, já são 25. Divididos em 11 categorias, 327 modelos são classificados em faixas coloridas, conforme o desempenho dos motores. A mais eficiente e menos eficiente. O principal benefício, com certeza, é esse. E a partir disso, você gerar o efeito aí de concorrência entre as montadoras para que elas gerem cada vez carros mais econômicos. Entre os carros populares, o Clio é o carro mais econômico da tabela. Esse subcompacto faz 15,8 km por litro com gasolina e 14,3 com etanol. Nessa mesma categoria, o Raima 2 é o que mais consome. Entre os compactos, o mais eficiente é o Sandero, que roda 12,9 com gasolina e 8,4 com etanol. O menos econômico é o Polo. Dos utilitários esportivos, o novo EcoSport chega a 10,2 com gasolina e 7 com etanol. O mais beberrão dessa categoria é o Volvo XC60. Mas dados de consumo nós já estamos acostumados. Agora, a emissão de poluentes... Está aí uma informação para prestarmos atenção. Em 2017, os veículos comercializados no Brasil deverão emitir, em média, apenas 135 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Isso equivale a um consumo de 17,26 quilômetros por litro de gasolina. Significa que você vai fazer com que os nossos carros tenham o mesmo padrão de excelência que as mesmas montadoras têm na Europa ou nos Estados Unidos. Bom, vamos mudar um pouco de assunto, entrar agora no mundo das duas rodas, as cinquentinhas. Tá aí um segmento cheio de polêmicas e novidades também. O nome é ciclomotor, mas pode chamar de cinquentinha. A turma dos cinquentões conhece bem. O auge foi nos anos 70 e elas estão de volta, só que de outro jeito. A Gorilla, por exemplo, é uma réplica, com as vantagens da passagem do tempo. Freio a disco na dianteira, tem câmbio semiautomático, não precisa acionar aqui a manete da embreagem, são 4 marchas, tem até partida elétrica aqui, ó, que maravilha. Facilidade, né? E o motorzinho tem só um cilindro, mas é bem nervoso. O Toninho acelerou muito nessa onda, agora é colecionador. Essa é uma Mondial de 50 cilindradas, uma moto que veio para o Brasil na década de 60. Então era o sonho de consumo da meninada na época. Veja só que festa de arromba. No outro dia eu fui...
época. Quem podia ter uma moto dessa era o bacana, né? Ontem e hoje, as cinquentinhas fazem sucesso pelos mesmos motivos. Econômicas, baixa manutenção e um ótimo rendimento pela sua cilindrada. Entre as mais vendidas está a Kazinski Soft, a mais potente das três, com 3,5 cavalos. O painel tem indicador de marcha e já sai de fábrica com bagageiro, que também serve de encosto para o garupa. A Trax Star vem com 6º porta-treco, rodas de liga leve, embreagem semi-automática, luz de posição e traz, como as concorrentes, a comodidade da partida elétrica. A Dafra Super tem painel bem completo, acionamento automático da embreagem, tanque de 10 litros, um dos maiores da categoria, e o surpreendente, elas fazem em média 40 km por litro de combustível. Mas não é porque a moto é pequena e anda a 50 por hora que o piloto está livre da lei. Uso de capacete, 2 mãos no volante, ou todas as regras de trânsito que valem para os motociclistas ou para os motoristas, valem também para os ciclomotores. O emplacamento depende da cidade ou do estado em alguns casos. Uns exigem placa, outros não. O que é obrigatória é a carteira de habilitação. E o capacete nem se discute, porque aí não é só uma questão de lei, é de consciência, não é verdade? Dito isso, o Auto Esporte deseja bom passeio de cinquentinha. Tarso, personalizar moto é mais fácil ou mais difícil do que carro? Moto é mais fácil por ser menor, mas não que seja menos trabalhoso, né? Nessa moto, por exemplo, o que você fez? Essa moto é uma moto que foi totalmente customizada, a gente fez um chassi inteiro modificado, ela tem suspensão a ar, é uma moto bem mais longa que o normal, uma moto que tem um motor muito forte, um motor de 2.100 cilindradas, uma coisa bem diferenciada também é o freio, você freia a roda dianteira e traseira só nos pés, a frente também tem todos os cabos escondidos, embutidos no guidão, então não aparece nada, e o painel digital também embutido no guidão, que é uma coisa que dá um charmezinho extra na moto. Ficou linda, parabéns. Obrigado. Vamos embarcar nos rabos de peixe. Já, já. O Fada do Dente, hoje em... Para customizar, a idade do carro não importa. Vale a criatividade. Os mais velhos rejuvenescem. Os atuais ganham aquele celebrado ar de exclusividade. Tem até quem acha em que mexer em Ferraris e Lamborghinis. Os utilitários ganham pés grandes. Com esses pneuzões, não é possível imaginar um modelo muito normal em cima deles. Vale radicalizar. O que os donos querem é um carro único. A chance de encontrar outro igual num semáforo é zero. Se bem que tem veículos que a gente nem sabe como rodam de tão colados no chão. E a brincadeira é tão legal que há quem faça um conjunto de carro e bike. Outros se divertem com as dúvidas. Qual o capô? Qual o volante? Um motor banhado a ouro? Será? Agora, pare e pense, que tal ir a bordo de um desses? Você acha que é um segmento que tem potencial para crescimento aqui no Brasil? Os acessórios, os opcionais, a personalização do carro? Sem dúvida, nos últimos 5 anos, principalmente, já cresceu demais, mas se a gente comparar com mercados como o mercado americano, lá é infinitamente maior. Então, o que é muito bacana, aqui está evoluindo muito e acho que a tendência é crescer cada vez mais. Tá, se aqueles carros antigos com carroceria alongada, os tais, rabos de peixe, são legais para customizar? Helena, sou suspeito para falar, porque eu sou simplesmente apaixonado pelos carros dessa década, principalmente os de 59 e 60, que são os mais extravagantes, que têm o rabo mais alto, os maiores de todos, então são
são os melhores para customizar. Então vamos conhecer a história desses clássicos que lá atrás, quando foram desenhados, não tinham nada a ver com peixe. A origem da inspiração. O resultado da obra. Década de 50. Depois da Segunda Guerra Mundial, as aeronaves simbolizam o heroísmo dos pilotos americanos. Tão cultuadas que os designers de automóveis aproveitaram o momento para criar os modelos rabo de peixe? O que é que o peixe tem a ver com isso? Porque esta curvatura aqui, se você imaginar uma outra parte virada ao contrário que faz uma curva assim, você tem exatamente o desenho de um rabo de peixe. Nunca ninguém chamou rabo de avião. Não, rabo de peixe. Nada ligado a desempenho, muito menos a aerodinâmica. É puro estilo. Questão de mercado, de atender a uma referência de mercado e o americano explorou isso bastante. O Cadillac Fleetwood foi o primeiro desta safra que durou 7 anos. No começo, os traços eram mais tímidos, como o leme do avião aqui na lanterna do carro. Nós temos aqui também esse outro detalhe que é muito importante, que ele faz referência à tomada de ar também para a turbina. E é muito claro, né? É a entrada de uma turbina mesmo. Exatamente, aí fica evidente e você vê o quão importante é esse elemento para o carro, que ele é tratado em cromo também. Tem também esse detalhe do escapamento, né? E de novo, né, a gente tem um para-choque cromado, a gente tem todo esse detalhe aqui também cromado. Que aqui é como se fosse a saída da turbina. A gente mostrou a entrada lá e aqui a saída. Entre a fabricação desse carro e a fabricação desse aqui se passaram apenas 3 anos, mas a evolução do design é muito grande. Aqui a gente percebe que a inspiração aeronáutica é mais leve, mas como o público da época aprovou, as referências ao avião foram ficando, olha, mais evidentes. O Chevrolet Bel Air de 1957 chegou ainda mais invocado e com muito mais cromados. Por que eu sei que isso aqui é o auge do desenvolvimento do design desse carro, né? Eles reservaram essa parte do carro para botar o logo da empresa, as coisas mais importantes. E tem outros modelos de carros baseados nos designs dos foguetes. E também ninguém chama de rabo de foguete, é sempre rabo de peixe. E olha que rabo de foguete aqui cairia muito bem. O Brasil também teve seus representantes. O Cinca Chambord, considerado um dos carros mais bonitos fabricados por aqui, tem admiradores até hoje. O estilo rabo de peixe eu acho que é um diferencial, que até hoje ele se torna um modelo atual, moderno. O rabo de peixe deixou de ser fabricado nos anos 60 com o fim dos exageros e do culto à ostentação e à extravagância. Se lançasse um carro hoje com um rabo de peixe, você compraria? Ah, com certeza. Eu acho que muita gente compraria. Melhor preservar direitinho esses aqui, porque essa moda dificilmente pega de novo. The shoes were wrong and she looked extremely thin. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. É verdade, isso aí. Tasso, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio do Auto Esporte. Foi um prazer ter você conosco e feliz Páscoa. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Feliz Páscoa para você e para todo mundo em casa. Obrigada. Para você aí de casa, feliz Páscoa. Fique agora com Esporte Espetacular. A gente volta semana que vem. Tchau. Tchau. So